O Karmann Ghia foi um dos carros mais belos de toda a história da indústria automobilística mundial e fez muito sucesso no Brasil nos anos 1960. E atualmente são carros desejados entre os colecionadores, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. O Karmann Ghia foi criado na Alemanha em parceria com duas grandes empresas, a Carroceria Ghia, fundada em 1915 em Turim, na Itália, e prestava serviços para grandes empresas como a Fiat e a Alfa Romeo, entre outras. A outra era a Karmann, que nasceu em 1901 na Alemanha e nos anos 1940 fazia a carroceria do Volkswagen conversível e também começou a prestar o mesmo serviço para a DKW. Em decorrência do acordo comercial estabelecido com a Volkswagen, no início dos anos 1950, a Karmann sentiu que era o momento de fazer um modelo esportivo. Para isso, contratou o estilista Luigi Sagri, dono do estúdio Ghia, para criar o desenho do novo modelo. Luigi se inspirou no desenho do Chrysler d'Elegance para projetar o novo esportivo. Para isso, importou um sedã 1953 da França. O protótipo ficou pronto em setembro de 1953 e deixou todos os envolvidos muito impressionados com o resultado. Durante 18 meses, os profissionais da Karmann e da Volkswagen se dedicaram a aprimorar o projeto, tornando mais fácil a união do chassi Volkswagen sedã com a nova carroceria esportiva. Foi acordado, então, que o novo veículo levaria o nome das três empresas responsáveis pelo projeto. Assim, nasceu o Volkswagen Karmann Ghia. O Karmann Ghia foi considerado um carro lançado na hora certa e no lugar adequado. Apresentado ao grande público em 14 de setembro de 1955 no Salão do Automóvel de Frankfurt, o esportivo foi um dos maiores sucessos do evento. Por 2 décadas, o carro foi um dos mais desejados do mundo, conseguindo enorme difusão não apenas na Europa, mas nos restantes dos continentes. O modelo era uma opção para quem gostava de carros esportivos, mas não era bastante rico para comprar um Porsche 356. Equipado com o motor 1200 do Volkswagen Sedã, seu desempenho não era brilhante. Contudo, para os motoristas alemães, que antes da guerra não tinham acesso a modelos esportivos, a chegada do Karmann Ghia realizou o sonho de desfrutar de um carro cujas linhas suaves e arredondadas não deixavam ninguém indiferente. No final dos anos 1950, a Volkswagen brasileira já fabricava com grande sucesso o sedã 1200 e a Kombi, e convenceu a Karmann alemã a investir no mercado brasileiro, para futuramente fabricar o esportivo no Brasil. Assim, em 1959, foi fundada a Karmann Ghia do Brasil, cujas instalações localizavam-se no quilômetro 21 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Os primeiros protótipos do veículo Karmann Ghia brasileiro foram feitos no segundo semestre de 1960, inclusive aparecendo na capa da primeira edição da revista Quatro Rodas, em agosto de 1960. Em maio de 1962, começaram a ser produzidos os primeiros Karmann Ghias nacionais, e eram praticamente iguais ao modelo alemão de 1959 e 1960. Seu lançamento foi cercado de muita expectativa, já que foram quase 2 anos de grande espera. Estava sendo produzido no Brasil um dos carros mais belos de todos os tempos, fato explorado pela Volkswagen em suas propagandas. Se você comprou um Karmann Ghia apenas porque não pôde resistir à sua beleza,
vai perceber como é bom, às vezes, deixar-se conduzir pelo coração. Porque a moda passa, mas a beleza do Carmanguia permanece sempre atual. Portanto, se você comprou seu Carmanguia por amor à primeira vista, vai ver como este amor vai longe. Em junho de 1962, o carro começou a aparecer nas revendas, sempre chamando muita atenção do consumidor. A carroceria era feita manualmente, sendo preciso para isso muitos quilos de estanho para ocultar as emendas, por isso a produção era limitada. Porém, o carro foi muito bem aceito no mercado brasileiro e rapidamente as vendas superariam a capacidade de produção. Por isso, havia filas de espera que em certas regiões do país chegavam até a 1 ano. No segundo semestre de 62, apenas 759 Carmanguias foram fabricados. Por isso, ainda era raro encontrar um Carmanguia nas ruas. Assim, em novembro de 1962, ele foi apresentado no terceiro Salão do Automóvel como novidade, considerado por muitos como seu lançamento. Externamente, o nosso Carmanguia se diferenciava do alemão pelos para-choques, que no nacional vinha com reforços tubulares e com garras aumentadas. Haviam 5 opções de cores, com uma atraente combinação bicolor chamada saia e blusa, com o teto em outra cor. Havia um grande emblema na tampa traseira e outro redondo na frente, que representava a cidade de São Bernardo do Campo. As rodas vinham sem furações e eram as mesmas do sedã, assim como as calotas. Por dentro, o painel de instrumentos era igual ao do modelo alemão. Tinha a parte superior uma forração em material vinílico, de função anti-ofuscante, tendo no meio uma grade para o alto-falante. No painel havia 3 mostradores, 2 grandes, sendo o da esquerda o velocímetro e o da direita um relógio. Entre eles, de menor diâmetro, o marcador de nível de combustível. Havia ainda o cinzeiro, local para instalação do rádio, porta-luvas e alça para o passageiro. O estofamento tinha uma faixa central em tecido lavável na cor cinza, com laterais em plástico vinílico. O carro foi feito para transportar 2 pessoas, mas atrás dos bancos havia um pequeno espaço que cabiam 2 crianças. A ventilação interna era feita com ar que vinha diretamente de fora, através das janelas ou pelas grades frontais, que era obtido pelo acionamento de botões nas extremidades do painel. Havia também ar quente, que era controlado por uma roseta ao lado da alavanca de câmbio. A mecânica era a mesma do Volkswagen Sedã, um pequeno motor de 1.200 cm3 e 30 cavalos. Por esse motivo, seu desempenho era modesto. A velocidade máxima girava em torno de 118 km por hora. A própria Volkswagen fazia questão de dizer que o carro não era um esportivo, e sim um carro de luxo. Só a mão poderia moldar as linhas. O Carmanguia moldado, pintado, polido, montado e luxuosamente acabado à mão. Carmanguia, exclusivamente seu. Veja-o no revendedor Volkswagen. A primeira mudança no carro ocorreu em 1964, quando o tanque foi redesenhado, ganhando um pouco mais de espaço no porta-malas, e as rodas passaram a ser furadas. A mudança mais radical aconteceu em 1967, quando o modelo passou a vir equipado com motor de 1.493 cm3 e 52 cavalos, denominado motor 1500. Com isso, a velocidade máxima do carro subiu para 135 km por hora.
A caixa de fusíveis migrou para baixo do painel, com tampa transparente, e o painel não teve mudanças, exceto o velocímetro, que apontava a velocidade até 160 km por hora. As forrações dos bancos foram mudadas, sem a faixa central em tecido. Em 1968, foi lançado o comemorado modelo conversível. Porém, apenas 177 unidades foram produzidas, sendo atualmente verdadeiras raridades. Nesse mesmo ano, o Karmann-Ghia ganhou um novo painel de instrumentos, com material imitando madeira, e novos botões mais seguros, substituindo os antigos mais pontiagudos, que podiam causar ferimentos em casos de acidentes. Lembrando que nessa época não havia costume de usar o cinto de segurança. Externamente, as rodas ganharam novas furações mais quadradas, e as lanternas traseiras ficaram maiores. Em 1970, o Karmann-Ghia ganhou o aguardado motor de 1.584 cm3 e 60 cavalos, chamado motor 1600. Agora, desenvolvia a velocidade máxima de 140 km por hora. A bitola mais larga e barra estabilizadora no eixo traseiro melhorou substancialmente a estabilidade do carro. Além disso, o carro vinha com freio a disco nas rodas dianteiras, melhorando a frenagem. Por fora, as mudanças foram um novo logotipo na traseira, de Volkswagen 1500 para Volkswagen 1600, novos para-choques de lâmina única e novas rodas e calotas, iguais à da recém-lançada variante. No final de 1970, foi apresentado um novo modelo no Salão do Automóvel, virtual substituto do Karmann-Ghia, o chamado Karmann-Ghia TC, já como modelo 1971. Ele tinha carroceria estilo hatchback, inspirada no Porsche 911 e em alguns modelos esportivos da Fiat. O para-brisa era menos inclinado, permitindo um teto mais elevado. Internamente, o espaço era maior, havendo mais conforto para as crianças do banco de trás. O painel de instrumentos era o mesmo do Karmann-Ghia comum, porém seguia a moda do preto monocromático. A plataforma era a mesma da variante e do TL, com o mesmo motor plano, de 65 cavalos, ou seja, a ventoinha era mais baixa, também chamado de motor deitado, o que permitia que o propulsor fosse mais compactado na altura. Por isso, o carro tinha um porta-mala também atrás, além do tradicional da frente, criando uma área útil para volume de bagagem bem maior, que podia ser aumentado com o encosto do banco traseiro abaixado. Como comparativo, podemos ver a diferença de altura dos motores nessa foto. Já a velocidade máxima do TC girava em torno dos 142 km por hora. Em 1971, o antigo Karmann-Ghia teve como novidade apenas o novo retrovisor externo. Infelizmente, em abril de 1972, o carro deixou de ser fabricado, após 23.377 unidades produzidas. Já o TC não conseguiu ter o mesmo sucesso do Karmann-Ghia original, o que levou à sua saída de linha em 1975. Atualmente, o Karmann-Ghia é muito apreciado entre os colecionadores e ainda possui alguns clubes dedicados à sua preservação, como o KGC Clube de Carros Clássicos, cujas informações estão na descrição. Hoje conhecemos a história do Karmann-Ghia, um verdadeiro clássico mundial. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.